Aleluia! Estamos ao vivo? A paz do Senhor Jesus para você que está em casa, para vocês que estão aqui no templo. E a gente pede perdão logo de início a vocês por conta desse atraso, tá? Mas eu também falei no vídeo anterior que nós vamos ter um pouquinho de dificuldades até que a implantação seja completa. Então eu peço as orações dos irmãos e também perdão por isso. E vamos iniciar, como sempre fazemos, orando ao nosso Deus para que Ele nos abençoe nessa aula. Pai Celestial, nós louvamos e engrandecemos o Teu santo nome. E te agradecemos, Pai, por tudo que Tu fazes em nossa vida. Bendizemos a Ti por essa criação maravilhosa, Senhor, que Tu fez. Te louvamos, ó Deus, pelo sol, te louvamos, ó Deus, pela lua, te louvamos pelas chuvas, Senhor, e que são tão necessárias. Nós pedimos a Tua intervenção também no nosso Rio de Janeiro. Te pedimos a Tua intervenção no nosso Brasil, em aspectos, ó Deus, que são políticos, em aspectos de violência, em aspectos, Pai Celestial, que Tu sabes que nós temos necessidade, mas nós não podemos ir além de clamar a Ti e, lógico, como cidadãos, como pessoas restauradas, como pessoas, Senhor, que servem a Ti, temos a nossa parcela de contribuição na sociedade. Hoje, a nossa aula vai falar, Senhor, principalmente de como Tu nos criou e nos criou bom, e de como nós caímos disso. Nos ajuda a compreender, Senhor, a Tua palavra, para que a gente alcance coração sábio e para que a gente possa, Senhor, compreender o contexto em que vivemos. Pedimos isso em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Bom, nós vamos hoje para a nossa terceira aula, vamos falar sobre a criação do homem. Semana passada nós falamos um pouco da criação. Nós vimos ali que o relato de Gênesis é um tipo de resposta para o que estava acontecendo naquele contexto em que Moisés estava vivendo juntamente com o povo sendo retirado do Egito. Mas nós paramos na criação do homem. Nós vimos que nos 3 primeiros dias, Deus deu forma à terra. Então ele cria a luz, né? Haja luz, e separa a luz das trevas. E, inclusive, eu já aproveito para responder a nossa irmã Simone, que fez uma pergunta se o versículo 16 recuperava o 2 e 3, sobre a questão dos luzeiros serem essa luz do versículo 3. Não, não é. A luz foi criada antes mesmo dos luzeiros, ok? Então, ali ele faz a separação, esse é o primeiro dia. Depois ele faz a separação das águas, né, do firmamento, separação acima, que vai chamar de céus, e da terra. E depois ele vai fazer na terra, as águas vão se ajuntar nos mares, a terra vai aparecer a porção seca, e ali vai ter a vegetação, e depois ele começa a encher essa terra, criando ali os animais, primeiro os peixes, as aves, depois os animais terrestres, e assim nós vamos entrar então na nossa aula hoje, que é falar do homem, a criação do homem. E eu não posso começar sem o texto bíblico. Gênesis capítulo 1, os versículos 26 a 31. Que diz assim, eu vou ler na versão NVI. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra.
dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. E disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem semente, e todas as árvores que dão frutos com semente, elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento, a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão, e assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o 6º dia. Bom, quando a gente, até antes da gente entrar totalmente nesse aspecto dessa explanação, primeiro a gente vai compreender o seguinte: para você que está chegando agora e que ainda não participou de uma aula, nós temos uma outra aula que depois vamos disponibilizar esse link. Ele está como não listado, mas a gente vai liberar esse link para que você possa assistir essa aula também, e é muito legal para você entender do que a gente está falando. Quando a gente vai estudar um livro da Bíblia, seja ele qual for, a gente tem vários métodos de estudos. Podemos estudar um livro até por um ano, e não vai esgotar os assuntos, eles não se esgotarão. Mas qual é a nossa dinâmica aqui da nossa aula? Falar de Gênesis, falar da criação, a gente pode ampliar isso de um modo que essa aula a gente vai passar quase aí 6 meses estudando Gênesis 1 e 2. Mas esse não é o foco. Qual é o nosso foco? Para quem está chegando, para quem está começando a ler a Bíblia agora, para que você tenha uma familiaridade com o contexto, para que você possa entender que a Bíblia é interligada. Então, o nosso foco principal de aula é falar de metanarrativa. O que é uma metanarrativa? A Bíblia contém narrativas, poesias, a gente viu isso na primeira aula. Mas falando de metanarrativa, a ideia é que a gente entenda que Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Juízes, Reis, Samuel, enfim, todos esses livros estão interligados. Existe uma história sendo contada, e essa história ela começa em Gênesis, mas ela só vai terminar em Apocalipse. E se a gente não conseguir entender os primórdios, ou seja, a gênese de todas as coisas, o início de todas as coisas que está contido no livro de Gênesis, a gente tem dificuldade de compreender até mesmo quem somos. E por que vamos ter essa dificuldade de compreensão? Porque se eu não leio Gênesis e eu começo a ler, por exemplo, somente o Evangelho, como eu vou entender pecado? Como eu vou entender que era necessário alguém morrer por mim? Como eu vou entender a morte do Cristo? Não tem como eu entender a morte do Cristo se eu não entendo a queda. Mas não tem também como eu entender a cabeça da humanidade se eu não olhar para a queda, se eu não estiver olhando para Gênesis. Então, a ideia é você entender que em Gênesis é um princípio de história que vai, em Êxodo, ter um outro desenrolar da história de Gênesis. Levítico, Números, Deuteronômio, é um complexo de histórias daquele povo. Quando a gente entra em Juízes, a gente continua tendo o desenrolar dessa história até chegar em Mateus, Marcos, Lucas, João, e assim vai. Então, para você que é novo na fé, por exemplo, eu preciso dizer: permaneça, continua ouvindo, continua aqui, não fique sem as aulas, porque a partir do nosso caminhar, você vai começar a ter mais entendimento do texto como um todo. E essa é a nossa ideia. Tem gente que gosta de ler Salmos e só lê Salmos. Como ele vai entender o restante da Bíblia só lendo Salmos? Não tem condições. Então, voltando para cá, o que acabamos de ler agora, por exemplo, eu até separei alguns textos dentro dos versículos.
Quando nós lemos, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Deus também deu para nós uma ordem. Ele diz, qual é a característica desse homem? Domine. Domínio está em nossas mãos. Mais à frente ele vai dizer o seguinte, Deus abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Já vamos aqui aproveitar para tirar desmistificar uma ideia de que o sexo é a raiz da queda do homem. Muita gente, por muito tempo, trouxe o sexo como um problema, achando que, inclusive, a maçã, ela foi estigmatizada como o fruto que a Eva comeu. Mas por quê? Porque a Afrodite, lá, a deusa não sei de onde, ela era a deusa da fertilidade e o símbolo tinha a ver com o símbolo da maçã. Mas a Bíblia, primeiro, não diz qual é o fruto. A gente ainda não entrou na queda, mas eu já estou explicando isso. E o segundo ponto é que a fertilidade é um dom que Deus deu para a gente. Por quê? Porque era o mandamento dele. Encham a terra. Esse é o objetivo. O homem, né, a criação, ela vai fazer o quê? Ela vai revelar quem nós somos. Nesses versículos que nós lemos, o que nós vimos ali? Como Deus nos cria, e nos cria do quê? Do pó da terra. Então, isso denota que nós somos o quê? Frágeis. Então, primeira coisa que hoje a gente precisa entender, já lendo Gênesis, nós somos frágeis. Segundo ponto, como nós somos criados, nós somos finitos, nós temos início. Ah, mas a gente pode viver a eternidade, então somos eternos? Não, eternidade é um atributo único e exclusivo de Deus. Porque tudo aquilo que foi criado, então, tem início. Só Deus é eterno, só Ele não é criado. Outra coisa que a criação revela. Vamos dar uma olhadinha no Salmo 39, verso 4. Se a técnica puder colocar aí, eu agradeço. Diz assim, mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Então, ao longo da Bíblia, nós vamos enxergar o salmista entendendo sua fragilidade. No Salmo 103, os versos 15 e 16, diz assim, a vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento e nem se sabe mais o lugar que ocupava. É um sentido de uma vida breve e de uma vida passageira. E, gente, um sopro. É como um sopro. Mateus 6, 27, vai falar das nossas limitações. Diz assim, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Qual de nós tem esse poder? Gênesis já está dizendo, a partir do momento que somos criados, que nós temos essas características. Em Gênesis 3,19, Deus vai dizer, na parte B do versículo, para Adão, porque você é pó, e ao pó você voltará. A gente está lendo a criação, e a criação, como disse aqui no penúltimo versículo, e Deus viu tudo que tinha ficado muito bom. Nós temos uma criação progressiva. Por que progressiva? Deus vem dizendo, e viu o primeiro dia, bom. Segundo dia, bom. Bom, bom. E quando ele chega
no homem que está tudo completo, ele diz o quê? Muito bom. Então, isso é progressivo. E mais do que isso, o que Deus vai fazer com esse homem que ele vai criar? Ele vai pegar esse homem, e aí, Gênesis capítulo 2, a partir do verso 4, está aberta aí sua Bíblia? É interessante esse versículo 4 que a gente vai ler, porque aqui parece que é uma repetição, né? Na verdade, até uma pessoa um estudioso falou o seguinte: olha, o capítulo 1 é apenas um replay, é apenas um trailer, mas no capítulo 2, então agora a gente vai ver o filme de fato como ele é. E vai estar escrito assim: esta, a partir do verso 4, é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados, quando o Senhor Deus fez a terra e os céus. Ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia, brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. O Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos pular agora e vamos lá para o versículo 15, que diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim, o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não lhe encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto esse dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Então, quando eu digo sobre uma revelação que está sendo para nós progressiva, eu quero dizer que Deus diz que é bom, daqui a pouco Deus diz que é muito bom, e como se não bastasse, Deus prepara um jardim para o homem. Não está morando num lugar qualquer, Deus os põe num jardim. E o texto que a gente está lendo aqui, ele é um texto muito bacana, porque ele vai mostrar como Deus fez, né, soprando ali nas narinas, como Deus trouxe a Adão os animais por conta do domínio. Uma das coisas que o homem utiliza para dominar é a linguagem. E como foi que Deus criou todas as coisas? Falando. Como são as nossas relações? Também é falando. E como um homem acaba exercendo domínio nesse mundo, só que neste mundo já após queda, ainda assim são por palavras. A gente está vendo as guerras acontecendo. E elas não acontecem
sem que as palavras sejam utilizadas. E elas ali têm muito peso. O que a gente diz, inclusive quando alguém é preso, o que o guarda em filme a gente vê? Olha, tudo que você disser poderá ser usado contra você. Mas voltando aqui para o nosso texto, o que a gente vai ver da imagem divina em nós? Vamos lá. O homem, ele é criativo. E o homem, ele é criatura. Sendo esse homem criatura, o que ele não pode ser? Divinizado. Esse pessoal que está saindo do Egito, que está ali na península do Sinai, eles olham para o Egito e lá eles veem Faraó como o quê? Como Deus. É assim que acontece. Esse homem, conforme Deus está mostrando na sua criação, ele é criado bom e ele é criado perfeito. O homem é bom. Quando criado, ele é bom e ele é perfeito. Não há nenhum tipo de impureza. Mais ainda, esse homem, ele tem dignidade. O que é isso? Ele não é um animal. E aí a gente tem que pensar ou repensar o período que a gente está vivendo agora. Por quê? Alguns países, e se eu não me engano até no nosso, o animal está tendo mais valor do que um ser humano. E eu não estou aqui fazendo um tipo de comentário que a gente tem que maltratar animais, muito pelo contrário. Tudo que Deus criou é bom, e os animais foram criados também. Mas a inversão de valores, isso é um problema. Quando a gente valoriza mais um animal do que um ser humano, eu não sei se vocês sabem, mas é uma questão de lei. Se você brigar com uma pessoa e socar essa pessoa, mas ela não vai morrer e não vai para o hospital. Não é um crime, é uma contravenção, se eu não me engano. Não gera uma pena, você não vai preso. Mas se você bater em um cachorro, ou seja lá qual for o bicho, você vai preso. Isso é a lei brasileira. Vocês podem pesquisar aí, que vocês vão ver que funciona dessa forma. Nós temos o pastor advogado e ele sabe disso. O ser humano criado à imagem de Deus, ele é comunitário. Assim como Deus é comunitário, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o homem também é comunitário, ele é criado para viver em comunidade. Observe que no texto que nós lemos, lá em cima Deus fala dos animais, que trouxe Adão, e antes ele diz da ideia já da mulher, mas ele fala, não se achou ninguém que lhe correspondesse. Então, na natureza, não há ninguém que corresponda ao homem, tem que ser uma mulher. Por isso, nós temos que dar valor o quê? Família e também a viver em comunidade. Olha a gente aqui. É uma comunidade. Nós vivemos em comunidade. Nós nos reunimos. Nós moramos um perto do outro. A gente não quer distância. E quem quer distância, quer isolamento, isso não é bíblico. Não é bíblico. Você que está em casa, está ouvindo, não é bíblico. O homem também é um ser espiritual, por isso a imagem de Deus, e Deus é espírito. E esse homem relaciona-se com Deus desde o início. O que é que vai dizer o texto sagrado? Que daqui a pouco a gente vai ler em Gênesis 3, que Deus caminhava no jardim. Deus se relacionava com esse homem. Agora, o que há ainda na imagem divina em nós? Eu falei da criatividade, é a base para
toda a arte. O homem é magnífico. Eu fico maravilhado com as criações e com as ideias que o homem tem. Algumas boas, depois nós vamos ver o que a queda vai provocar nessa imagem de Deus. O homem também, ele tem autoconsciência, ele sabe quem é, que é a base da psicologia. O homem é inteligente. Isso é a imagem de Deus em nós. E o homem tem moralidade, que é a base da razão, ciência é a base da ética. O homem vive em sociedade, que é a base das relações familiares e sociais. O homem possui domínio, que é a base da economia e da ecologia. E o homem possui espiritualidade, que é a base da fé e da relação com Deus. Mas quando a gente volta ali para o capítulo 2, que a gente acabou de ler, nós vamos ter alguns pontos que a gente precisa entender. Primeiro, Deus coloca o homem lá naquele jardim, depois Deus traz uma mulher para ele. Lá embaixo, Adão, ele vai recitar um poema, né? Está em forma de poesia. E no versículo 24, no poema ele diz: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Quando os discípulos estavam falando com Jesus acerca de divórcio, ele chegou num ponto em que Jesus respondeu para eles assim: no princípio não foi assim. Mas Moisés disse que a gente pode receber uma carta de divórcio. Quando Jesus diz no princípio, ele está voltando para esse texto aqui. E a gente observa que Adão ali, com uma missão de encher a terra, obviamente, os filhos vão casar entre si, ali naquele contexto, ali não tem erro, porque é uma ordem divina e não tem outro jeito, é assim que vai acontecer. Mas Adão, ele mantém a vida dele com a Eva. E isso é um ponto para a gente entender os princípios morais com que eles foram criados. Outro ponto que eu quero tocar, tem muita gente que diz o seguinte: cara, não aguento trabalhar não pode ser de Deus, né? Se nós observarmos o texto aqui, quando Deus cria todas as coisas, ele vai dizer o seguinte, versículo 5, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. O homem, mesmo estando no Éden, esse homem estava ali para cultivar. Esse homem não ia ficar deitado numa esteira, tomando um suquinho, não é isso. A gente tem essa ideia também de quando sair daqui, estivermos na glória, que a gente vai ficar numa nuvem, deitado e pedindo: anjo, traz aí um suquinho para mim. Gente, parece que não é bem assim. Deus, que é criativo, tem coisas muito maiores para nós. Cansaço a gente tem aqui na terra. Cansaço a gente passa aqui, mas lá na glória a gente não vai ter esse cansaço. Agora, observem que o Senhor está mostrando a Moisés para falar com aquele povo que ele é o Criador, já no capítulo 1, como foi que ele fez todas as coisas, como ele cria o homem, como ele coloca esse homem no jardim, como ele dá uma ordem para esse homem, ou seja, a lei existe desde Gênesis capítulo 2. E qual é a ordem? Olha, você tem 99,99 de tudo. Eu só vou pedir a você que 0,01% você não coma.
que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que isso traz para nós? O homem, apesar de ser bom e apesar de ser puro, Deus o coloca no jardim, dá a ele uma ordem, porque Deus nos criou livres. E isso é interessante. Todos nós aqui somos livres, menos o Samuel, meu filho, que tem 14 anos, e eu digo para ele, você não vai poder ir lá, nem vai poder ir lá. Mas, não, pai, posso? Não, senhor, por enquanto. Mas, de fato, Samuel é livre em que sentido? Samuel decide na cabeça dele o que fazer. E, lógico, eu aqui estou brincando e gosto de usar os meus filhos como exemplo. Exceto a parte que eu disse que não pode, às vezes não pode mesmo. Mas voltando para cá. Então você é livre, senão nós seríamos o quê? Uma marionete. Nós seríamos um robô. E ali no Éden, o homem, ele está diante de tudo e também diante das possibilidades. Vamos ver que isso é uma questão progressiva. Eu vou dar uma parada agora porque eu vou entrar na questão da queda. Mas antes disso, nós temos aí não sei se vai passar, tem um vídeo, o pastor Daniel vai ter um momento de uma palavra técnica. Como é que a gente está aí? Ok. Ok, boa noite a todos, muito bom estar aqui nesse estudo. Na próxima vez eu vou botar um cafezinho aqui, um pão com queijo. Quem assiste online pode assistir, quem assiste presencial tem a vantagem de ter uma segunda aula, verificar a ele na saída, mas a gente tem outras vantagens aqui. Eu quero contribuir nessa aula do nosso irmão Alex, com a versão do pastor Cláudio Duarte sobre a criação da mulher. Ele diz que Deus foi criando, né, todas as coisas e vendo que era bom, tudo era bom. Aí ele criou o homem e ele viu que era muito bom. Mas aí criou os animais e viu que Adão estava muito feliz, mas muito feliz. Aí ele virou para Adão e falou: Adão, você está muito feliz. E essa felicidade está me incomodando. E aí ele criou a mulher. Desculpa aí o momento engraçado, mas é para a gente relaxar mesmo, é uma brincadeira. Quero dizer aos irmãos uma coisa que é importante. Né? Nós estamos estudando um livro escrito há muitos anos atrás, um livro com histórias maravilhosas, mas o início do livro ele traz a fonte de tudo que existe aqui. Como foram criadas as coisas, né? Uma ordem na criação, a vontade de Deus se manifestando na criação, os limites sendo impostos já na criação. É alguma coisa que a gente tem que fixar. Existe uma história da criação. Mas se você ouve ali outras coisas, que o mundo foi criado assim, assado, nós estamos fazendo um estudo bíblico onde a Bíblia é a nossa regra de fé e conduta. Como que um cristão lê a Bíblia? Quando ele abre, ele vê uma história de Deus criando as coisas tudo em 7 dias. Será que ele criou em 7 dias? Será que ele criou em 7.000 anos? Será que era uma palavra figurada? Bom, a gente crê que Deus criou o mundo em 7 dias. Por quê? Porque está ali escrito dessa forma por Moisés. Mas pode ser 7.000 anos, pode ser tudo. Mas a nossa base é o que está escrito ali. Nós podemos ter várias teorias.
mas nenhuma delas pode contrariar o que está escrito ali em Gênesis. Quando nós não entendemos alguma coisa, o nosso pensamento deve ser: não é a Bíblia que está errada. Eu estou vendo a Bíblia da forma correta. E aí eu vou estudar mais, procurar estudar mais, porque a Bíblia é um sistema, né? O Gênesis e o Apocalipse são todos interligados. Teve já um teólogo que pegou o Velho Testamento, jogou no lixo e disse que só valia o Novo. É impossível ler o Novo Testamento sem a visão do Velho Testamento. O Velho Testamento lança luz no Novo Testamento. E aí, quando você junta esse sistema, você começa a ter as respostas, até detalhes, a algumas coisas que você não entendeu, começa a se completar. Por isso a importância da leitura da Bíblia toda, que a igreja incentiva pela leitura do 4x4. Bom, essa é a minha palavra. Espero que vocês estejam sendo abençoados. Nós estamos testando tudo. Cada vez mais a gente vai testando coisas. E o que a gente vê que pode melhorar, a gente vai melhorando. Se você tiver ideias, pode falar conosco na igreja. Se você tem alguma dúvida, pode lançar no chat, pode falar conosco, fazer a pergunta. Nós queremos melhorar cada vez mais. Agradecemos ao Alex, todo aí o pessoal que está no suporte. Muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês. Vamos para a segunda parte. Nós vimos já a criação de todas as coisas, a criação do homem, o homem no jardim. A coisa está bem legal, está assim, maravilhoso, mas, como sempre, às vezes tem umas coisinhas ruins que acontecem. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 3, nós vamos ler os versículos de 1 a 7. E diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, e então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Amém? Estava tudo indo muito bem, né? Criação do homem, colocando o nome nos animais, Deus traz a mulher para o homem, o próprio Deus realiza esse casamento, Deus diz, ó, tudo liberado, aqui é self-service à vontade, sem balança, fica à vontade. Mas aí vem o quê? A tentação. Mulher. E por que a gente tem que estudar isso? Porque a gente não deixa de ser tentado da mesma forma. Isso não vai mudar. Então vamos dar uma olhadinha. Quais foram os pontos principais dessa tentação? Primeiro ponto, distorção da palavra de Deus. Dá uma olhadinha no verso 1. Vê se não está escrito assim: a serpente, vê se você não observa a serpente mudando o que Deus disse. Olha o que ela vai dizer. Deus disse: não comam de nenhum fruto. Não, foi ao contrário. Deus disse: comam de todos, exceto daquele ali. Então, na nossa vida não é diferente. Eu já vou trazendo algumas aplicações.
quando a tentação começa a lograr êxito na nossa vida? É quando a palavra de Deus ela é distorcida. Deus falou de uma forma e a gente quer entender de outra, ou a gente permite que essa distorção entre em nosso coração. Segundo ponto, atenção dada ao mal. Olha o verso 2. Eva aceita dialogar com a serpente. Quem é que definiu bom? Deus definiu bom. Deus disse, a luz, bom. Os luminares, bom. Os animais, bom. O homem, bom. Então, a definição de bondade está em Deus. Ele está definindo o que é bom. Então, o que eles não têm ali? Ele não tem mal. Alguém disse que o mal é como ferrugem. Só há ferrugem se houver ferro. Sem ferro, não tem ferrugem. E como que o mal vai passar a existir? O mal vai passar a existir porque ele vai se contrapor ao bom. Vai se contrapor ao bem. Outro ponto, alteração da palavra de Deus, verso 3. Observe que Eva já entrou no jogo. Gente, esse é o perigo para nós, é entrar no jogo. Deus disse para eles, vocês podem comer de toda a árvore, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e ponto, foi isso que Deus disse. Mas olha o que a Eva vai dizer. Eva repete a palavra de Deus com uma alteração. Nem tocareis nele. Gente, esse é o perigo. A palavra de Deus, o próprio Cristo disse que a gente não pode tirar nem acrescentar. É a palavra de Deus, temos que recebê-la como ela é. Depois nós vamos para a negação explícita da palavra de Deus. Verso 4. A serpente está afirmando que Deus mentiu. Questionamento da bondade de Deus. Olha o que a serpente vai dizer. A serpente sugere que Deus exige obediência porque deseja o nosso mal e porque ele é egoísta. Não, esse não. Ele sabe. Está aqui, ó. Certamente vocês não vão morrer. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Essa é a sugestão. O encantamento dos sentidos toma lugar da palavra divina. Olha o verso 6. Olha onde agora a Eva se concentra. Na atração do fruto e se esquece da palavra de Deus. Gente, a questão dos sentidos é um perigo. Porque quando a gente olha para isso aqui, primeiro, vamos pensar, como funciona a tentação? A coisa sempre esteve lá. A árvore sempre esteve lá. O fruto sempre esteve lá. E diz o texto que tudo que Deus criou, de fato, era agradável. Agradável aos olhos. Mas aqui, a partir da tentação, olha o que o texto vai dizer para a gente. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, o sentido agora é o paladar. A boca era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela obter discernimento. Tomou do seu fruto, então agora ela toca. Olha os sentidos aí sendo utilizados. Mão, olho, boca. Comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. É o trágico. Cair na tentação é acompanhado de uma atitude proselitista para o mal. Vocês já viram isso? O sujeito vai fazer uma bobagem, quase sempre ele precisa de alguém para estar junto com ele. Ele quase sempre está tentando arrastar, e foi o que acabou acontecendo aqui com Eva.
chama o Adão e o Adão participa daquilo ali. E o último ponto é: cair na tentação leva à autossuficiência, que é o versículo 7. Depois de pecar, o primeiro casal não se volta para Deus. O que eles procuram? Vamos resolver isso sozinhos. Vão procurar folhas de figueiras para colocar, se vestir. E a primeira coisa que eles acabaram descobrindo de verdade é que estavam nus. E lembram que eu disse que a gente está falando de revelação progressiva? Na questão do mal, também é progressivo. Como assim, irmão Alex? Bom, Deus disse bom, muito bom, criou um jardim. E agora, nessa tentação, a partir do momento que eles comem, a primeira coisa que vai acontecer entre eles é uma ruptura. Efeitos da queda em nós. 4 principais dimensões. É bom a gente observar isso. Primeiro, ruptura com Deus. Essa é a ruptura teológica. Verso 8. O que vai acontecer? Esconderam-se de Deus. Ruptura com o próximo. Sociológica. Verso 12. Nós não lemos esses versos, mas o relato da queda ele continua. Eu li aqui até o momento apenas em que eles tomam do fruto. E aqui a gente, através da leitura, a gente já vai percebendo isso. Ouvindo o homem e sua mulher, versículo 8, tá? 3, verso 8. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, aqui o escritor já nos dá uma dica. Andava quando soprava. Então, já era um costume de Deus. O que eles vão fazer? Esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde você está? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim, fiquei com medo. Gente, o medo entrou. Olha como a queda, ela também é progressiva. Então, primeiro, olha, estamos nus. Nunca, aquilo não era um problema para eles. Então, agora passa a ser um problema, é uma ruptura. Logo depois, tem medo de Deus, se esconde da presença de Deus. Então, a coisa vai ficando pior, vai ficando ruim. E Deus vai perguntar: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Eu gosto bastante desse texto, apesar de ser um momento tão trágico, mas aqui reflete a graça de Deus para nós no versículo 11. Por quê? Porque Deus disse: o dia que você comer, você vai morrer. Mas Deus também sempre traz para nós, tenta tirar de nós a confissão. Aqui, porque Deus é onisciente, nós sabemos disso, isso é um dos atributos de Deus. Ele tem todo o conhecimento. Diz o texto sagrado que antes que saia voz, ele já sabe. E aqui é uma oportunidade. Adão poderia ter a seguinte atitude: Deus, me perdoa. Eu, fui levado por um momento e... Não, ele decide acusar a mulher. Essa é uma ruptura. É por isso que hoje em dia as pessoas não se entendem. Mas por que não se entendem? Está aqui, o texto está mostrando para nós o motivo. E esse é um dos motivos. O Senhor Deus, então, e Deus é muito interessante aqui, porque ele não vai entrar assim num diálogo de, não, mas por quê? O que está acontecendo? Ele se volta para a mulher e a mulher vai fazer a mesma coisa. E o Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente. Então daqui para lá, com Satanás não tem bate-papo. Porque a figura da serpente aqui é uma figura de Satanás.
Deus não dialoga com o diabo. E a gente vê, infelizmente, até no nosso meio, o pessoal meio que trocando uma ideia. Quem é você? De onde você veio? Me fala aí teu nome. Qual é o número da sua rua? Não, sai em nome de Jesus e pronto, segue o rumo. É o fluxo, sempre foi esse. A gente vai ver isso Jesus só em um caso. Um único caso na Bíblia, que são dos genezarenos, são os gadarenos, que tinha lá um endemoniado, na verdade, que Jesus vai falar com aquele homem, não com o homem, mas com os demônios. Quantos vocês são? Só isso. Do restante, ele sempre manda sair. É só isso aqui. Mas isso é só um ponto dentro do que a gente está falando. Então, ruptura sociológica, né? A mulher que me deste, Adão já começa a apontar. Ruptura psicológica, que é consigo mesmo, fiquei com medo porque estava nu. E ruptura com a criação, que é uma ruptura ecológica. Versículo 17, Deus, quando se volta para Adão, já dando sentenças, ele deu para a serpente, inclusive essa da serpente é importante, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Isso aqui nós chamamos de proto-evangelho. Aqui está a promessa da redenção. Apesar do homem cair, Deus tem uma promessa de redenção. Então, hoje nós estamos aprendendo que nós estávamos num estado muito bom, fomos criados bons, mas permitimos a tentação chegar, cedemos a ela e caímos, e essa queda trouxe consequências drásticas no cosmos. Essa consequência não é só para o homem, é no cosmos. Por exemplo, olha aqui o que Deus vai dizer acerca de Adão. Versículo 17, e ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela, a terra, lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Ou seja, deu ruim para ele, para nós também, porque até hoje a gente ainda está numa terra que a gente tem que viver debaixo do que Adão trouxe para nós. Mas nós, em Cristo, somos restaurados. Mas o fato de ser restaurados, nós continuamos aqui. Continuamos vivendo nessa terra. E essa é a tensão do já e o ainda não, que é um outro assunto para a gente conversar mais para frente. Voltando só para cá, mais um ato de graça de Deus para esse homem. Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo bem o mal, não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e coma e vive para sempre. Esse é um texto muito discutido, mas assim, eu vou dar o meu ponto de vista aqui, que é pessoal, embora muitos estudiosos concordam com isso. Ato de graça por quê? Deus tira o homem, porque se o homem come da árvore da vida, na condição de pecador, sem restauração, nunca mais. Ia viver daquele jeito para sempre. E um outro ponto bem legal é que a serpente é uma tentação externa. Não partiu de dentro do homem a decisão de pecar contra Deus. Ele foi tentado. Da mesma forma que esse homem externamente é tentado, o Senhor também, de modo externo, consegue buscar o homem novamente. Então é como se Deus, lógico, como não, né? Porque vai estar escrito que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então, esse é um plano que é um plano assim que a gente pode dizer não está aberto para a gente, isso é uma coisa de Deus, e a gente não tem como estudar para poder definir essas questões, porque elas só se entendem pela fé. Tem um irmão... Sim, querido. O senhor acabou de falar que o homem foi tentado.
Então, quem está em casa provavelmente não ouviu, nosso irmão aqui fez uma pergunta. Olha, mas não foi o homem que foi tentado, e sim foi a mulher. Fato. Só que aí, nesse sentido, é gênero humano. Quando a gente fala nesse sentido do homem caiu, não o homem Adão macho, mas a mulher, a fêmea. E até bom que você me puxe um gancho. Deus criou homem e mulher. Deus não criou Adão e Ivo. Deus não criou Adão e Evas. Deus não criou Eva e Iva. E não criou Eva com Adões. O que eu quero dizer com isso? A criação afirma: Deus criou um homem para uma mulher para um homem. Não o que a nossa sociedade está dizendo, afirmando e tentando enfiar goela abaixo. Temos que ficar com o texto sagrado. Mas, irmão, a dúvida foi sanada? Vou correr aqui para a gente poder fechar esse assunto. Bom, o que é a queda do homem? Quais são os efeitos dessa queda do homem? As distorções. Lá em cima, quando nós falamos da criação, nós falamos assim: o homem é criativo, ok? Mas agora, com a queda, o que vai acontecer? A criatividade pode ser usada para o mal e a destruição. A arte de fazer o mal. A gente observa isso, por exemplo, a bomba atômica. O cidadão que criou uma bomba atômica para destruir milhares e milhares de pessoas. Ele é inteligente, né? Muito inteligente, ele é criativo, mas para o mal. E temos várias outras aí. A autoconsciência do homem pode tornar-se expressão de egoísmo. É onde o homem tem que estar no centro de tudo, e isso é um fato que a gente observa o tempo todo. Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 4, vai falar sobre isso. A moralidade se corrompe. Então, a queda, olha o que a queda está fazendo. O homem é um ser moral, mas e agora? Ele se corrompe. A liberdade que esse homem tem torna-se libertinagem destruidora. A gente vai ver isso. Ao longo dos textos, a gente vai ver daqui a pouco, nessa queda, o que vai acontecer. As relações sociais tornam-se relações de opressão e são perversas. É o que a gente falou há pouco tempo agora. Essas relações até hoje acontecem, de perversidade, de opressão. O domínio responsável torna-se um abuso destruidor. E a sede espiritual desvirtua-se em adoração à criatura. Isso são os efeitos da queda da nossa vida. E para fechar, porque por conta da questão do horário, respeitando aí o nosso tempo, mas eu preciso falar rapidamente como essa degradação é progressiva. Quando a gente pega ali Gênesis capítulo 3, capítulo 4, a gente vai ter a história dos dois irmãos, Caim e Abel. E a violência instaurada em um culto. Vocês já prestaram atenção nisso? É num culto. Por quê? Porque Caim traz a sua oferta. Abel traz a sua oferta. Deus, está até ali a imagem, Deus se agrada da oferta de um e não se agrada da oferta do outro. Mas tem um ponto interessante nesse versículo, nesse capítulo. Por quê? Porque Deus não se agrada do Caim. Se a gente lê aqui o texto, o Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. 4, versículo 4. Olha o versículo 5. Mas não aceitou Caim e sua oferta. Isso tem uma dica para nós.
Primeiro nós nos ofertamos a Deus e depois ofertamos qualquer outra coisa. Mas somos nós. Deus aqui não aceitou o Caim. Por quê? Porque a oferta de Caim mostrava quem era o Caim de verdade. O que estava dentro daquele coração de verdade. Como ele tratava Deus. Inclusive, nós tivemos uma pregação que falou bastante sobre isso aqui. Quando Caim vai matar o Abel por conta da inveja, e por conta desse culto que um adorou e o outro não gostou da adoração do outro, a gente vê a violência e a questão progressiva do pecado. Primeiro, vergonha. Estamos nus. Depois, separação entre Adão e Eva no sentido de, foi você, foi ela, não, foi você. Já se separaram, quebrou ali a comunhão. Depois disso, a punição divina e eles são expulsos do jardim. Sendo expulsos do jardim, eles mantêm a esperança ainda. Por quê? Porque quando Eva dá o nome a Caim, ela diz logo no versículo 1 do capítulo 4, com o auxílio do Senhor, tive um filho homem. Isso já quer dizer que a Eva tinha uma esperança, que Adão tinha esperança em Deus, e isso não morreu. Mas esse episódio vai mostrar para a gente que a coisa está piorando. Por quê? São expulsos, mas até então ninguém tinha morrido. E agora um filho mata o irmão numa época, e eu pergunto a vocês, o que tinha ali para poder gerar no coração desse homem esse motivo? A gente sabe que é por inveja, mas vamos fazer uma análise, que as pessoas dizem que nós somos produto do meio e por isso cada pessoa é por conta do meio em que vive, ok? Mas assim, qual é o meio deles? Era por conta de empresa? Era por conta de carro? Era por conta de mulher? A motivação não foi nada disso, foi uma motivação de inveja, do interior. E a Bíblia vai dizer que Caim era do maligno. Do maligno no que sentido? Ele era motivado e guiado pelo maligno. Como a gente está com tempo muito já, eu já passei aqui 6 minutos do que deveria, eu vou apenas ler e na outra aula a gente vai falar sobre isso. Degradação progressiva. O que vai acontecer agora, depois da queda do homem? Bigamia e violência. Capítulo 4, versículo 23, Lameque vai dizer assim, e disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, ouvi a minha voz, vós, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. Esse cara está se vangloriando. Quem é ele? É um dos netos do Caim. A genealogia desse cara vai ser uma genealogia problemática. Esse aqui é o 7º homem, mas a Bíblia sempre apresenta contrastes. O que são esses contrastes? Aqui está falando de uma genealogia de alguém ruim, aí o texto continua falando no capítulo 5, da genealogia de Adão. E quem vai estar lá? E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Quem é Enoque? É o 7º na linhagem de Adão, assim como Lameque é o 7º na linhagem de Caim. Então, dentro da nossa proposta de compreender a Bíblia como uma linha, compreender a Bíblia como uma metanarrativa, nós estamos vendo Deus mostrando para aquele povo que está lá no deserto, essa história dizendo, olha, está vendo porque o homem é como é? Eu criei tudo bom, coloquei o homem no jardim, por opção, pela tentação, esse homem decide se rebelar contra mim, eu expulso ele, e aí vem toda essa degradação. Mas nem tudo está perdido. É o que a Bíblia está nos contando. Porque o que a Bíblia quer falar conosco através de Gênesis, costurando uma linha, mostrando já no capítulo 5, uma introdução ao capítulo 6.
E isso é importante para nós, porque no capítulo 6 nós vamos falar justamente de como a perversidade do homem ganhou uma notoriedade que Deus disse: eu preciso acabar com essa gente. Mas hoje, infelizmente, eu não vou ter esse tempo. Peço a você aí de casa, mais uma vez, desculpa pelo nosso atraso. Se Deus quiser, semana que vem, nós não vamos passar por isso. E eu quero encerrar esse momento orando novamente junto com você por esse período de aula que tivemos. É ruim ter que ser abrupto dessa forma, mas eu espero que semana que vem a gente não seja e a gente consiga ter um pouco mais de tempo aqui para a gente falar de algumas outras questões. Ok? Vamos orar. Pai Celestial, nós louvamos o Teu santo nome. Muito obrigado por esse momento, obrigado por essa aula. Ajuda a gente, Senhor, porque essa aula ela está nos mostrando que todas as coisas que Tu criou são boas, todas, sem exceção. Mas a corrupção do gênero humano, Senhor, trouxe para nós uma condenação ruim. E que hoje as relações humanas, elas são o que são, e isso vem desde lá do Éden. Então nos ajuda a compreender, Senhor, aquele nosso vizinho, aquele nosso amigo, o irmão aqui dentro da igreja, a nós mesmos, Senhor, que às vezes a cabeça dá assim uma série de parafusos que a gente diz: não é possível que eu estou tomando essa decisão ao invés dessa, que eu estou tomando essa atitude ao invés dessa. Senhor, nos ajuda a compreender que desde lá do Gênesis, essa semente do pecado entrou em nós. É como Paulo. Paulo um dia, Senhor, estava dizendo exatamente isso. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo. Mas eu te dou graças porque ele terminou, Senhor, essa mensagem, essa palavra, esse escrito, dizendo: graças a Deus por Jesus Cristo. Ele é a propiciação pelo nosso pecado. Ajuda esses irmãos, Senhor, que estão tendo dificuldade ainda, nos dê também a mim condições de tornar clara a Tua palavra, tornar tranquila e fluida na mente dos irmãos. Nós oramos assim, te pedimos, te agradecemos por tudo isso, por essa equipe que tem trabalhado, por esse local que o Senhor tem mantido aqui para que a gente possa estudar e aprender a Tua palavra. E mais do que isso, pelo Senhor nos guardar num mundo desse perverso, corrompido, violento, mas o Senhor tem nos guardado. Assim, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graça e paz, irmãos. Bom, falar do livro de Gênesis e falar apenas de uma ou duas, três passagens é bem difícil, porque é um livro recheado de histórias marcantes, impactantes, né? E lindas, né? Mas não tem como não falar sobre a criação da terra, né? O início de tudo, né? A forma que Deus foi criando, né? Cada coisa com cada detalhe. E até hoje, uma das coisas que eu acho mais linda, que foi a criação lá das águas, né? Do mar, né? A terra, a divisão entre a água e a terra, né? Até hoje, quando eu vou à praia, né? E eu vejo ali a onda, né? As ondas. E eu vejo até o limite onde a água vai em um determinado ponto da areia. E ali eu vejo a soberania de Deus, a grandeza de Deus, sabe? A autoridade de Deus, né? Até onde a água pode ir.